Deus, amém. Como é bom podermos estarmos juntos e viver esse momento, falar de fé. Eu confesso aos irmãos que eu estou muito emocionado de falar de um assunto tão profundo, tão glorioso, como falar de fé. A Bíblia diz que o justo, ele vive da fé. Então, a fé é o alimento, é o combustível. A fé é a chave. A fé é o que nós precisamos para agradar a Deus. Esse aqui é só um petisco assim, né? Efésios capítulo 6, verso 16 diz assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas ou todos os dardos inflamados do maligno. Então, embraça aí o escudo da fé. Assim, ó, vocês nunca lutaram em uma guerra, não? Assim, pega assim o escudo da fé. O escudo da fé a gente pega com a mão esquerda. Amém? A espada com a direita e o escudo da fé com a esquerda. Então, diga assim: eu tenho o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém? Dá um aplauso ao Senhor. Então, se revista aí desse escudo e comece a usar em nome de Jesus. Amém? Meus queridos, eu também quero convocar os nossos intercessores. Nós vamos ter uma pequena reunião quando terminarmos aqui. Preciso falar muito com vocês, mas eu quero começar hoje essa palavra falando sobre a fé sobrenatural que nos conduz à salvação. Diga assim: a fé nos conduz à salvação. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre fé é que ela nos leva à salvação. Então, vamos ler o nosso texto, que se encontra lá em Efésios, livro de Efésios, capítulo 2, carta aos Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 6 até o verso 10. Diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porquanto, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as pratiquemos hoje. Aí vamos repetir então o verso 8. Porquanto, pela graça, sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém. Precisamos compreender isso. O primeiro caminho da fé é o caminho da salvação. A Bíblia diz que a fé está lá escrita em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você não pode ter fé se você não ouvir a palavra de Deus. Uma das coisas que tem perturbado muito a vida dos crentes desse século é que nós às vezes estamos muito distraídos, ouvindo muitas coisas e não temos ouvido a palavra de Deus. Você precisa ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus significa ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia para que você possa viver pela fé. Então, ouça essa palavra
pratique essa palavra, escute essa palavra. Ouvi uma vez, lendo um livro, o autor desse livro, ele fala sobre fé, sobre cura e sobre você ter intimidade com Deus. Ele diz que uma mulher chegou em um médico e ela estava se sentindo muito doente. Depois de ter feito vários exames, não se encontrou nenhuma doença significativa que justificasse tanto esses sintomas. Então ele encaminhou ela a um psicólogo e esse psicólogo começou a fazer terapia com ela. Mas ele percebia que não estava tendo muito resultado. Então ele disse: eu vou pedir ajuda ao seu pastor. Então encaminhou ela ao pastor para que o pastor também se associasse a ele, para que eles pudessem juntos trabalhar na alma, nas emoções daquela mulher. E o pastor disse a ela: olha, eu vou te passar uma receita. E ela disse: mas pastor, o senhor não é médico? Ele disse: mas eu vou te passar uma receita. E ele escreveu então no receituário: lê o Salmo 23, 3 vezes ao dia. E ela foi para casa. E ele disse: por uma semana, 7 dias, 3 vezes ao dia, você vai ler o Salmo 23. E ela foi para casa. E como o pastor mandou, ela decidiu obedecer. Ela fez igual a Naamã: se ele me pedisse algo mais difícil, eu não o faria. Então ela começou a repetir o Salmo 23. Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ela lia o Salmo 23 de manhã, e lia o Salmo 23 de tarde, e lia à noite. E ela percebeu que, à medida em que ela ia fazendo isso, a sua alma ia sendo curada. E ela começou a perceber que ela encontrou a cura e a paz, e os sintomas foram desaparecendo, porque ela passou a confiar profundamente em um Deus que pode todas as coisas. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O pastor Kennedy Hagin, em um dos seus tratados sobre fé, ele diz o que não é fé. Ele diz que fé não é fingida. O apóstolo Paulo vai falar isso ao Timóteo, para que não tenhamos uma fé fingida. Ele diz que a fé não é desejar, não é só um desejo forte. E ele diz também que a fé não é um sentimento. Ele diz: a fé está fundamentada na palavra de Deus. A fé é o que Deus diz, e se Deus diz, eu creio. Então, a primeira coisa que você precisa encontrar ou alcançar pela fé é a salvação. Quando a Bíblia fala de salvação, ela não fala só salvação do inferno, de eu não ir para o inferno. Quando a Bíblia usa a palavra salvação, ela está dizendo ser salvo de tudo. Quando Jesus diz assim: a tua fé te salvou, você é salvo de tudo. Então diga ao irmão que está ao seu lado: a sua fé te salvará de tudo. Eu não sei o que você está vivendo hoje, em qualquer área da sua vida. Talvez você esteja muito angustiado por questões financeiras, por questões emocionais, ou você está com uma enfermidade, ou você está desejando algo. Eu quero te dizer, não importa o que você está vivendo, a sua fé é poderosa para te salvar de qualquer situação. A verdadeira fé em Cristo Jesus. Então, o que você precisa alcançar pela fé? A primeira coisa que você tem que alcançar pela fé é entrar na graça. Pela graça sois salvos. Então, sem fé, você não entra na graça. A graça não é
só um favor, né? A gente define assim: graça é um favor imerecido. A graça é mais do que isso. A graça é um estado, é uma posição. Então, quando a Bíblia fala que pela fé nós fomos alcançados pela graça, essa entrada na graça, ela vai nos colocar em uma posição onde tudo é possível. Uau, vocês não entenderam o que eu falei? Tudo é possível. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Quando você entra na graça, você se move pela graça, e pela graça tudo é possível ao que crê. Você morre com Cristo e você ressuscita com Ele na graça. Você entende isso? Quando você morre com Cristo, você ressuscita na graça de Deus. Santo Agostinho, ele vai dizer: a graça de Deus não encontra homens aptos para a salvação, mas torna-os aptos para recebê-la. A graça, ela não encontrou ninguém, mas a graça é tão poderosa que ela fez de nós aptos para recebê-la. E aí, pela fé, quando você olha, quando você aceita a cruz, você entra na graça. Deixa eu tentar te explicar isso, para que você compreenda o que eu estou te dizendo. A Bíblia vai dizer que todos os homens são pecadores. Romanos capítulo 6, todos pecaram e estão destituídos de quê? Da glória de Deus. Todos nós. Aí, qual é a condenação do pecado? A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Então, uma vez eu pecador, estou condenado à morte. Essa é a sentença máxima, a morte. Não tem uma sentença mínima. Por exemplo, você passa 5 dias, 5 anos no inferno e volta. Você reencarna para tentar uma nova chance. A Bíblia diz: pecou, morreu. Não tem outro caminho. A sentença, o salário do pecado é a morte. Na área em que você pecar, vai gerar morte. E a morte vai te levar para o inferno. E todos pecaram. Então Cristo diz: todos nós estávamos condenados. Todos. Não há, o pecado fez separação entre nós e Deus. Não tem como você se chegar a Deus sendo pecador, porque o seu pecado separa. O profeta Isaías vai dizer que a mão de Deus não está encolhida para que não possa abençoar, mas o nosso pecado afasta, impede que a mão de Deus nos toque. Então, quando Deus olhou para nós, Ele viu que todos nós estávamos condenados. Deus instituiu a lei. A lei, ela não traz remissão. A Bíblia diz em Gálatas que a lei nos guardou. Mas o que a lei fez? A lei revelou o pecado. A lei classificou. A lei disse: isso é pecado, e por causa disso você está condenado. Você entende isso? Enquanto não existia a lei, não se tinha como pecado, mas uma vez que a lei foi constituída, a lei determinou o que é pecado. E pela lei, todos nós estamos condenados, todos pecamos. Aí, o que Deus fez? A Bíblia diz que Ele se faz carne, e em carne Ele morre pelo nosso pecado. Então Ele nos faz um convite: morrermos com Cristo. Então o que acontece? Quando nós somos julgados em Deus e aceitamos a cruz, nós morremos com Cristo. Por quê?
fomos condenados pelo pecado, morremos com Cristo. Só que a Bíblia vai dizer que Cristo inocente morreu pelos nossos pecados. Então o sangue de Jesus, ele nos justifica diante de Deus. Então Deus olha para nós e agora não nos vê mais como pecadores, porque fomos justificados em Cristo Jesus. E aí então o que é que Deus faz? Ele ressuscita Cristo. E como nós fomos lavados em Cristo, os nossos pecados foram lavados em Cristo, então nós ressuscitamos em Cristo e ressuscitamos sem pecado. Porque Cristo levou todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Não temos mais condenação. Entramos na graça. E pela graça nos tornamos filhos de Deus. E aí tudo é possível. E herdeiro conforme a promessa. Vocês entenderam isso? Eu morro com Cristo, ressuscito com Cristo. Agora eu sou filho de Deus. Pela graça. Por esse favor. Porque, e aí há algo interessante, irmãos, porque Cristo, ele não isentou a nossa culpa. Ele disse, diante do tribunal de Deus, eles são pecadores, e eles precisam morrer. Fomos condenados à morte. Só que aí, nessa condenação da morte, Cristo morre por nós. E morre conosco. E nós então ressuscitamos com Ele. É mais do que você ser absolvido. Você recebeu uma nova vida. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas para trás passaram, eis que tudo se fez novo. Então o que eu era não sou mais, porque agora eu vivo pela graça de Deus. Aleluia! E como você consegue isso? Pela fé em Cristo Jesus. Você declara, eu reconheço a cruz, eu aceito Jesus e pronto. Pela fé eu salvo. Não há mais condenação. É muito simples, mas é muito poderoso. Você entende isso? Vou tentar explicar só mais essa vez. Eu trabalhava em uma empresa e todos os funcionários tinham um armário e um cadeado. A gente recebia um armário, um cadeado com a chave, com o número. Então nós tínhamos que chegar, vestir a farda da empresa e ir trabalhar. As nossas fardas ficavam no armário, nesse armário. E um dia eu perdi a bendita chave do armário. E cheguei na empresa tentando abrir aquela chave, aquele cadeado, e passei um tempo terrível e não consegui abrir. E fiquei angustiado porque existia uma norma na empresa. Ninguém trabalha sem a farda. Você tinha que vestir a farda. E eu não conseguia abrir o armário. E aí fui até o setor de pessoal e disse, olha, eu cheguei para trabalhar, esqueci a chave e eu não sei agora o que fazer. E aí disseram para mim, você não pode trabalhar sem a farda, você tem que abrir o armário. Eu disse, mas como eu vou abrir o armário se eu não tenho a chave? E aí eu perguntei, vocês têm a cópia da chave? Não, a gente dá a chave, a gente não guarda a cópia para não acontecer de ninguém violar o seu armário. Eu disse, agora danou-se. Aí a responsável do setor pessoal disse assim, mas não se preocupe, nós vamos chamar o pessoal da manutenção e eles vão abrir o seu armário e nós vamos te dar uma nova chave e um novo cadeado. E aí me fez assinar lá um papel declarando que eu perdi a chave, que eu perdi o cadeado. E aí foi o moço da manutenção. O cara levou uma chave lá, parecia um alicate, um negócio que eu não sei o nome. E aí ele pegou assim, colocou no ferrinho assim do cadeado, fez POC, e lá acabou o cadeado. Aí 5 minutos, o meu armário estava aberto. Eu disse, uau!
E eu estava tão angustiado. O cara conseguiu abrir esse armário assim, tão rápido. E acabou com esse cadeado tão rápido. E aí me entregaram uma nova chave e um novo armário. O que para mim parecia impossível, para aquele moço foi muito rápido. Você entende? O que para você parece impossível, pela fé, Jesus abriu o cadeado e te fez entrar na graça. Aleluia! Então você vive da graça. É muito fácil. Um dia pregando o evangelho a um homem, um médico, e ele disse: mas isso é muito fácil. Eu disse: é. Ele disse: mas isso é muito simples. Eu disse: é, porque é o poder de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Então o primeiro caminho que a fé vai te levar é para a graça. Você precisa entender isso. Você precisa entender que você caminha na graça de Deus. Não mais embaixo da lei, mas embaixo de uma nova aliança que te deu acesso a tudo que é eterno, a tudo que é sobrenatural, a tudo que é de Deus, a tudo que é de Cristo. Você tem acesso a tudo. O que você ligar na terra, será? E o que você desligar na terra? Uau! Diga: eu tenho acesso por causa da graça. Aleluia. Então, primeira coisa que a fé vai fazer é você entrar na graça, no favor de Deus. Como você se move? Me movo no favor de Deus. Eu posso ser curado? Posso, porque o favor de Deus me deu o direito a ser curado. Jesus pega aquela mulher encurvada e diz a ela: se endireite. A Bíblia diz que o demônio que estava sobre ela vai embora e ela se endireita. Aí os líderes da sinagoga dizem: pô, você está curando essa mulher em um sábado? Você não pode fazer isso. Tem tanto dia na semana, mas logo hoje, sábado, hoje não é dia de cura. Aí Jesus disse: essa daí é filha de Abraão. Todo mundo calou a boca, porque quem é filho de Abraão tem direito à fé. E a fé não tem dia, não tem hora. A fé te faz entrar na graça, qualquer hora, qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lugar. Você pode ser curado, você pode libertar, você pode alcançar o sobrenatural. Não importa se é no trem, se é no metrô, se é em casa, se é no banheiro. A fé vai te levar à graça de Deus, e você vai caminhar na graça, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas a Bíblia vai dizer assim: agora não dê ocasião à carne. Não é porque você vive na graça que agora você vai deixar a carne fazer tudo. Aí é uma outra mensagem. Mas diga: eu estou embaixo da graça, e pela graça eu me movo no sobrenatural. E tudo é possível quando nós vivemos na graça. Romanos, 2 Coríntios capítulo 9, verso 8, a Bíblia diz que a graça te dará recursos. Amém. A graça vai te dar poder de curar e ser curado. A graça vai te dar autoridade para libertar e ser liberto. A graça te salva de tudo. A segunda coisa que a fé vai fazer, a fé que nos conduz à salvação, a fé me salvará de mim mesmo. Diga assim: a fé me salvará de mim mesmo. Uau. Irmãos, a maior luta que nós temos não é contra o diabo, porque o diabo, ele já foi vencido na cruz. Eu não quero aqui amenizar o diabo, mas eu quero que você entenda que muitas das coisas negativas, ruins,
que continuam operando em nossas vidas, é porque em nós ainda não houve salvação. Porque às vezes precisamos tanto de terapias, precisamos às vezes tanto de palavras de fortalecimento, de ânimo, de autoajuda. Porque muitas vezes precisamos até recorrer a remédios que nos salvem de nós mesmos. Porque somos acometidos de sentimentos, pensamentos, vontades, desejos, que nos leva à autodestruição. Na psicanálise nós vamos chamar isso de sabotadores de si mesmo. Tem pessoas que sabotam a sua paz, a sua felicidade, a sua vitória. Tem agora um famoso aí na internet falando de permissão. Se permita. E em certo ponto ele tem verdade, ele tem razão. Muitas coisas nas nossas vidas ainda não mudaram, porque nós não permitimos Deus fazer, ou nos achamos dignos de recebermos, ou de vivermos das coisas. Às vezes algumas pessoas, porque tiveram uma perda muito forte na vida, não se permite nunca ser feliz, porque acha que a felicidade dela vai estar tirando dela a reverência e o respeito ao luto. Existem casais que um impede a felicidade do outro, infelizmente. Tem pessoas que não suportam a felicidade, não suportam o sucesso, estão sempre esperando o fracasso, estão sempre vivendo para o fracasso. E a Bíblia diz: naquilo que você crê, naquilo que você espera, assim será. Como a sua alma crê, assim será. A salvação, a fé, ela veio te salvar de você. Irmãos, eu falo isso de experiência própria. Eu era um homem muito negativo. De vez em quando eu me pego nesse caminho. E aí eu preciso às vezes dizer: acorda, Jones. Tem dia que eu olho no espelho, sério para mim mesmo, dou 2 tapas assim, e digo: tome vergonha na cara. Você é um homem de Deus. Caminhe por fé. O apóstolo Paulo diz assim: eu esmurro a mim mesmo para não ser condenado naquilo que eu prego. Precisamos vencer o diabo, mas o diabo foi vencido na cruz. Mas precisamos vencer a nós mesmos. Filipenses capítulo 8, ele diz: cuidado com o que você pensa, com o que você fala. Ele diz: tudo que é bom, se é de boa fama, se há algum proveito, nisso pensai e nisso falai. Romanos capítulo 12 diz: transformai, não se conforme com esse mundo, mas transforme a vossa mente, para que você possa entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você precisa ter uma mente renovada pela fé, para entrar no sobrenatural, entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos capítulo 7, eu quero ler alguns versículos com vocês. Romanos capítulo 7, eu quero ler com vocês do verso 21 em diante. O que a palavra do Senhor nos diz sobre nós mesmos. Diz assim, olhe bem, ele vem falando, sobre ele. O apóstolo Paulo falando sobre ele. No verso 21 ele diz: assim, descubro essa lei em minha própria carne. O que ele está dizendo? Tem um jugo, tem uma lei dentro de mim. Um dia meu professor olhou para mim e disse: você tem um juiz interno muito violento. Você precisa vencer ele. Sabe, irmãos, às vezes a gente tem
tem um juiz que está sempre nos acusando. O Espírito Santo não nos acusa, ele nos alerta, ele nos conduz à melhora. Aí ele vai dizer: quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Ele está falando de um conflito interno profundo. Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Uau! Aí ele vai dizer: miserável ser humano que sou, ou na versão mais antiga, miserável homem que sou, quem me libertará deste corpo de morte? Quem vai me libertar disso? Aí verso 25 ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo com a razão sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Romanos 8:1. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado, da morte. Diga: só Jesus pode me salvar de mim mesmo. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2 diz assim: portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Tudo que nos atrapalha e o pecado faz o quê? Nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aleluia. Precisamos de Cristo, autor e consumador da nossa fé, para sermos salvos do mal que há em nós, desse velho homem, desse corpo de morte que há em nós, dessa tendência pecaminosa que há em nós. Jesus, Ele pode nos salvar. Porque todos nós, irmãos, temos uma tendência pecaminosa. Em algumas áreas talvez mais forte, em outras menos. Tem pessoas que têm fragilidade em determinadas áreas, alguns nas áreas sexuais, outros nas áreas do vício, outros jogos. Um dia tinha uma irmã me falando assim: apóstolo, o senhor conhece o jogo do tigrinho? Eu disse: não conheço nem o tigrão. Ela disse: mas eu vou te dizer uma coisa, meu apóstolo, tem muita gente viciada nesse jogo. Eu disse: crente? Ela disse: sim, meu apóstolo. E crente da tua igreja? Eu disse: misericórdia. Estou frito. Meu conselho: delete o tigrinho antes que ele acabe com você. Quem vai salvar você do tigrinho? Sabe, irmãos, tem pessoas que têm isso, ela tem essa tendência. Outros não podem ver uma figurinha, uma imagem pornográfica, que ele está lá, perde horas. Outros são viciados em outras coisas, alguns em bebidas. E nós precisamos vencer isso, esse mal que há em nós.
Eu me lembro uma vez, eu estava na casa de um irmão, ele era ex-alcoólatra, e estava passando uma propaganda de cerveja, e aí ele assistindo aquela propaganda assim, com tanta atenção, e aí ele me futucou, e disse: meu irmão, você não sente uma vontade assim não, quando você vê? Mas eu não sinto vontade nenhuma. Mas para ele, aquilo era como um despertador, um estimulador, que quando ele via aquilo, ele dizia: uau! Tem pessoas que gostam de mentir, irmãos. Tem pessoas que mentem porque gostam, são viciadas em mentira. Não conseguem viver a verdade, dizer a verdade. Eu conheço uma pessoa assim. Ela mente, até quando não precisa mentir, ela mente a si mesma. Aí a Bíblia diz que pela fé, você pode vencer isso. Pela fé você pode vencer você mesmo. Eu poderia passar a noite toda aqui falando de vícios, de manias, de comportamentos, de atitudes, de pensamentos lascivos, perniciosos, destruidores da alma, das emoções, que tiram de nós a nossa paz. Mas pela fé, Paulo disse assim: miserável homem que sou, quem vai me livrar disso? Só tem um jeito: Jesus. Jesus é o único jeito. A expressão do apóstolo Paulo, quando ele diz que ele leva um corpo morto, e quem vai me livrar do corpo dessa morte? Existia entre as penalidades romanas uma penalidade que amarrava um corpo morto a uma pessoa viva condenada. Então se amarrava esse corpo morto e a pessoa tinha que sair caminhando pelo lugar deserto, e ela não podia receber ajuda de ninguém, e ela tinha que levar esse corpo morto nas costas. À medida em que o corpo morto ia morrendo, apodrecendo, a carne dela ia apodrecendo junto. Então chegava um momento em que a pessoa estava tão podre quanto o cadáver que ela estava levando, e aí aquele corpo morto terminava matando aquela pessoa. Ela ia sendo morta aos poucos. E é isso que o apóstolo está dizendo: eu levo um corpo morto em mim, nos meus membros. Hebreus diz: o pecado me envolve, ele está me dominando. Quem pode me livrar disso? O autor e consumador da minha fé. Diga assim: a fé tem poder para me livrar de mim mesmo. Aleluia. Quem roubava, não roube mais. Quem mentia, não minta mais. E aí Deus vai te dando diretrizes, vai te mudando. O Evangelho de Cristo é transformador. A fé te transforma em uma outra pessoa. A cada dia você precisa se tornar uma pessoa melhor, por causa do Cristo que está em você e por causa da fé. Ele diz, o texto que nós lemos em Efésios diz: então ele nos chamou e já nos garantiu que sejamos homens de uma boa obra, de viver o novo de Deus. Você não pode ser de Cristo e continuar sendo essa pessoa que você é. Você precisa ser de Cristo e a cada dia se tornar melhor. Se você é um marido bom, se torne um marido melhor. Se você é uma mulher boa, se torne uma mulher melhor. E se você não é, comece agora. Se você é um bom chefe, se torne um chefe melhor. Se você é um bom funcionário, se torne um funcionário melhor. Pela fé em Cristo Jesus. Pela fé em Jesus Cristo eu posso ser. Ele pode me conduzir a isso. Ele pode me livrar disso. Eu preciso me tornar uma pessoa melhor. A última coisa, a fé, ela vai me levar para os céus. A fé sobrenatural de Deus, que nos conduz à salvação,
ela vai me levar para os céus. Você entende isso? Romanos capítulo 10. Eu quero ler com vocês. Romanos capítulo 10. Eu quero ler com vocês o verso 8 a 10 e depois 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus. Mas o que ela diz? A palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração, ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para salvação. 13 e 14. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Precisamos pregar o Evangelho, precisamos confessar o Evangelho e precisamos confessar Cristo, crer no coração e confessar com a boca: Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Confessar todos os dias: eu sou salvo em Cristo Jesus, eu tenho uma vida eterna em Cristo Jesus. Você confessa, o coração te justifica, mas a boca revela. Por isso muitas vezes Satanás tenta colocar na tua mente que você não é salvo. Você já passou por isso? Quantas vezes vem pensamentos dizendo assim: você não é salvo, você não vai para o céu, você não tem a vida eterna. Quantas vezes Satanás vem falando? Satanás, quando ele fala com você, ele fala na primeira pessoa. Ele não diz você não vai para o céu, ele diz eu não vou para o céu, eu não sou salvo, eu não tenho Jesus. É Satanás falando. Mas aí você diz: não, eu creio, eu não estou salvo, eu não estou curado, eu não estou liberto. Eu estou, porque Jesus me libertou. Estou salvo porque Jesus me salvou. Eu vou para o céu porque Jesus morreu na cruz por mim, para que eu fosse para o céu. Com a boca se confessa, com a boca se confessa. Em Atos capítulo 10, a Bíblia fala de Cornélio. Cornélio era um homem que era temente a Deus. A Bíblia diz que Cornélio fazia orações, mas Cornélio nunca tinha ouvido falar de salvação. Então um dia um anjo aparece a Cornélio. A Bíblia diz que os anjos não podem pregar o Evangelho. Deus não permitiu aos anjos pregar o Evangelho. É uma responsabilidade nossa, porque o meu irmão precisa aprender comigo a fé. A minha fé precisa contagiar o meu irmão. Eu tenho que ser o agente de fé na vida das pessoas que estão do meu lado. Não pode ser um anjo. Eu que preciso conduzir meu irmão para o sobrenatural e eu, pela fé, entrar no sobrenatural. Então o anjo diz a Cornélio: olha, tem uma cidade aí próxima, que tem um homem lá chamado Pedro. Vai lá, manda buscar ele, porque ele vai te falar sobre a salvação. Enquanto Pedro está orando, Jesus dá a ele uma visão e diz a ele: Pedro, vai lá aonde eu estou te mandando, porque vai chegar aí na sua porta os 2 homens e um soldado para te levar. E aí Pedro vai na casa de Cornélio e ele começa a falar de Jesus Cristo. E quando ele começa a pregar Jesus Cristo, a salvação vem naquela casa. Então você precisa entender, irmãos,
O mundo não entende. O mundo não compreende. Mas você tem que ter essa certeza no teu coração, pela fé. Eu estou indo para os céus. Eu estou indo para os céus. E o céu é real. O céu é tão real como agora aqui, você olhando para mim e eu olhando para você. O céu não é uma imaginação, não é um estado de espírito. O céu é um lugar físico e real. E no céu tem um lugar para você, em uma dimensão que agora não podemos alcançar. Só alguns que pela fé, na graça, já entraram nos céus, já viram os céus. A maioria de nós não. Mas no coração temos certeza, o céu é real e eu vou para o céu. Então nunca deixe ninguém tirar isso de você. Alguns anos atrás eu ouvi a história da Rússia comunista, um período em que eles estavam perseguindo muito os cristãos. E essa história diz que eles pegaram um grupo de cristãos e prenderam e disseram: vamos matar esses homens. E colocaram ele em um penhasco coberto de neve e em uma temperatura muito baixa. E pegavam eles, colocavam na beira do precipício e diziam assim: você tem uma escolha, ou você nega esse Jesus, ou eu te jogo lá embaixo. E aí eles diziam aos homens: pode me jogar. E eles eram jogados. E foram fazendo isso de um em um. Quando chegou no último, um dos soldados disse: me joga no lugar dele. E aí os soldados ficaram loucos, dizendo assim: por que você quer ir no lugar dele? Ele disse: porque enquanto vocês jogavam esses homens, eu vi os anjos. Os anjos pegavam eles e levavam. Vocês não viram os anjos? Esse Cristo que eles estão falando é real. E esse céu que eles estão falando é real. E eu quero ir com eles para o céu. Pode me jogar. O céu, a fé vai te levar para os céus, irmãos. Pela fé, você alcança a salvação. Você entra no sobrenatural. A fé, ela traz os céus para a terra e leva a terra para os céus. Venha a nós o vosso reino. Quando você aceita Jesus, pela fé, você entra na graça. E agora você não é mais da terra, assim como Cristo não é. Eu não sou do mundo como eles não são. Eu sou dos céus. Somos cidadãos dos céus. E o que somos na terra? Sal e luz. A palavra vai dizer que nós somos como astros no mundo. A fé me leva para os céus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que você se glorie. Não é dando comida aos pobres. Não é andando pela estrada levando uma cruz nas costas. Não é subindo a escadaria de joelho. A única forma de você entrar nos céus é crer no Senhor Jesus, que foi morto na cruz e ressuscitou. É bom fazer bondade, caridade, sim, mas o que me leva para os céus é a morte de Cristo na cruz. E eu entro lá pela fé. Vou concluir te dizendo, Jesus diz várias vezes: a tua fé fez o quê? Te salvou. Olha para teu irmão e diz a ele: a tua fé te salvou. Eu não sei qual é o perigo que você está correndo.
a situação que você está vivendo, mas eu quero declarar que a sua fé é poderosa para te salvar, para mudar a sua história, para mudar tudo que está em sua volta. Pela fé, os mundos foram criados. Hebreus capítulo 11. Você pode criar um mundo novo pela fé. A Bíblia diz que o homem lá cego na estrada de Jericó ouviu dizer que Jesus estava passando e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí diziam para ele: cala a boca, cego. E quanto mais diziam cala a boca, cego, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus para e diz: chama ele. Ele larga a capa e corre até Jesus. E Jesus pergunta a ele: o que você quer? Ele disse: eu quero ver. Jesus diz a ele: então, veja. E quando Jesus diz isso, a Bíblia diz que imediatamente ele passou a ver. E aí Jesus conclui dizendo a ele, isso está escrito lá em Lucas 18, 42, a tua fé te salvou. Eu declaro nesta noite, a tua fé vai te salvar. Fica de pé.